galera, tudo bem? Vamos hoje então encerrar a unidade temática 3, né? A unidade temática da apostila 3, a de número 10, que eu acredito ser a última nesse formato. Vou tentar uma nova maneira para elaborar a apresentação das próximas aulas. Eu desejo também marcar uma live na semana que vem. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, nono ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 10, Brasil, populismo, conclusão. Seguindo a ordem dos presidentes populistas, né, nós falamos de Vargas no tempo da ditadura, mas seguimos com Eurico Gaspar Dutra e por aí vai, Café Filho, agora vamos depois Vargas novamente até o seu suicídio e a eleição para Juscelino Kubitschek, que ocorreu em 1955 e ele ficou no governo até 1960. O slogan da sua campanha era 50 anos de progresso em 5 de governo. Ele estabeleceu um plano de metas, incentivou a instalação de indústrias estrangeiras no Brasil. Mas, para isso, ele contraiu empréstimos dos Estados Unidos e rompeu com o FMI, deixando o Brasil, então, numa crise econômica muito grave. Mais importante falar, dentro do governo Kubitschek, é da construção de Brasília, que foi o projeto mais ambicioso desse presidente. Ele construiu uma nova capital, mas que não foi exatamente uma ideia dele. Ela já existia desde a Constituição de 1891. Brasília foi erguida na região central entre os anos de 1957 e 1960 e promoveu a maior integração do Centro-Oeste com o restante do país, ajudando então o mercado interno nacional. A construção de Brasília atraiu tanto empresas da construção civil, que se tornaram grandes corporações com esse empreendimento, quanto trabalhadores, especialmente do Nordeste, denominados candangos, que buscavam uma oportunidade de trabalho. A realidade estabelecida em Brasília simbolizava um quadro que se alastrava pelo país, marcada pelo aumento da desigualdade social ao longo do tempo, enquanto que Brasília reúne grande parte da riqueza nacional. As cidades ao seu redor apresentam renda inferior e piores de índices de qualidade de vida. Projeto piloto de Brasília. Para a construção da nova capital, foi criada a campanha urbanizadora da nova capital, Nova Cap. O arquiteto Oscar Niemeyer, nomeado diretor técnico da Nova Cap, propôs um concurso para a escolha do plano urbanístico da nova cidade, denominado Plano Piloto. E o vencedor do concurso foi o arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Então, nós vemos aí ao lado a imagem do projeto de Lúcio Costa. Quem já foi a Brasília sabe como é que se organizam essas construções, né? Os quadradinhos aí são os prédios do Plano Piloto do centro de Brasília e no entorno as cidades satélites. Esse é o plano de Lúcio Costa, aprovado então pelo presidente Juscelino Kubitschek. Bom, terminando o governo de Juscelino, as eleições presidenciais elegeram Jânio da Silva Quadros, que se tornou presidente do Brasil em 1961, mas o seu governo só durou 7 meses. Ele realizou uma política externa de aproximação com os países do bloco socialista. Lembrando que estávamos em plena Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e esse bloco socialista era diferenciado do que vinha sendo aprovado no Brasil, que era o apoio dos Estados Unidos, que era capitalista. Então, como Jânio não apresentou planos econômicos definidos e teve ações polêmicas durante o seu governo, como a proibição do uso de biquíni e rinha de galo, né, briga de galo, ignorou diversas vezes o Congresso e condecorou Ernesto Che Guevara, como nós vemos aí na imagem.
Lembrando que Che Guevara foi um dos líderes da Revolução Cubana, né, que transformou Cuba em um país socialista. Então, isso tudo amedrontava os inimigos de Jânio, que acabaram forçando a sua renúncia e agora vai assumir o seu vice-presidente, João Goulart, que foi presidente do Brasil do ano de 1961 a 1964. Como eu disse, ele era o vice-presidente do Jânio Quadros. Ele nem estava no Brasil quando houve a renúncia do Jânio Quadros, ele estava na China, numa missão diplomática, mas teve que voltar correndo para ser, então, presidente. Mas isso descontentava os militares brasileiros que eram contrários à sua posse. Houve a proposta da instituição do parlamentarismo. O Brasil ficou governado, então, por um primeiro-ministro no ano de 1961 a 1963, Mas houve a realização de um plebiscito, Uma escolha, se colocou para o povo decidir se continuávamos com um primeiro-ministro sendo o líder do país ou se voltaria o poder executivo para as mãos do presidente da República. Então, no ano de 1963, esse plebiscito, essa consulta popular ao povo brasileiro, trouxe de volta ao poder o presidente da República, então João Goulart. Ele lançou o plano trienal com a implantação de reformas de base, mas no ano de 1964, os militares tiraram João Goulart do poder e, a partir de então, o nosso país foi governado por generais militares na famosa ditadura civil-militar. A questão indígena durante o populismo. Uma série de medidas foi tomada com o objetivo de integrar negros e indígenas à sociedade brasileira. Contudo, é importante lembrar que essa integração foi feita com base nos interesses do Estado e não levou em conta a necessidade dessas pessoas que continuaram sendo marginalizadas, sofrendo preconceitos e abusos, como vemos até os dias de hoje. Mesmo com a existência do Serviço de Proteção ao Índio SPI, os indígenas continuaram a enfrentar invasões nas suas terras feitas por agricultores e tropeiros. Vemos isso diariamente em nossos noticiários. As reservas indígenas foram criadas no país, como o Parque Nacional do Xingu em 1961, já no governo de João Goulart. Essas reservas foram ainda exploradas ilegalmente por aqueles que se interessavam pelas riquezas naturais na região. A questão negra durante o populismo. A União dos Homens de Cor, o UHC, fundada em 1943 durante o governo Vargas, objetivava incentivar a escolarização e a ascensão econômica da população negra. O Teatro Experimental do Negro, TEN, de 1940, como eu disse ainda dentro do governo Vargas, tinha a finalidade de valorizar o talento das pessoas negras para as artes. Durante o regime militar, as atividades do grupo, que tinham caráter político, foram barradas, ou seja, esse teatro não funcionou mais durante a ditadura militar. E com isso encerramos a nossa unidade temática 10.